Graça e paz mais uma vez, irmãos. Hoje, dia de Santa Ceia, dia que celebramos a esperança da volta do nosso Salvador. É um dia que nós somos convidados a lembrar que nós somos privilegiados. Nós temos 12 comemorações ou até 13 comemorações de Páscoa durante o ano, e os demais povos somente uma, ainda de forma torta. O quanto que nós somos beneficiados pelo Senhor, de já o conhecer a sua salvação. Somos lembrados no dia de Santa Ceia que Jesus veio ao mundo, que Ele ensinou a sua palavra, Ele nos deu as diretrizes de como nos comportarmos, aonde irmos após a sua morte. E também no dia de Santa Ceia nós somos lembrados da última ceia que Ele teve. Lembramos da Páscoa que Ele comeu junto com seus discípulos, e o momento então onde Ele faz a última ceia, onde Ele institucionaliza este ato que há tantos anos nós celebramos, com a confiança e a esperança no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, nosso Senhor. E eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias junto comigo no livro de Mateus, Evangelho escrito por Mateus, no capítulo 27. Nós leremos 2 versículos por enquanto, mas mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos caminhar por alguns versículos da palavra do Senhor, lembrando o porquê desse véu. Por que esse véu foi rasgado? Qual era a importância dele? Mateus capítulo 27, versículos 50 e 51, a palavra do Senhor nos diz assim: E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito, e eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Queridos, esse texto é muito lembrado em filme. Quando nós assistimos o filme ou os filmes sobre a paixão de Cristo, é um momento hollywoodiano. É um momento onde Satanás está lá na beira da cruz, felizão, jubiloso, porque ele estava vencendo. Ele viu ali o cordeiro ser morto, a expressão do amor ser morta, ou prestes a ser morta naquela cruz. E então Jesus morre. E aí ele acaba a alegria instantaneamente, porque no momento que Jesus padece naquele madeiro, há trevas sobre a terra. No momento onde Jesus se entrega aos braços do Pai, há um terremoto, escuridão, e o véu se rasgou. Mas aí vem uma pergunta: por que havia aquele véu? Qual era a necessidade daquele véu? Por que ele precisava se rasgar no momento onde Jesus se entrega, no momento onde ele completa a missão que o Pai lhe deu? Agora só precisava ressuscitar no domingo. E eu convido o irmão então a pensar comigo sobre o relacionamento quebrado. Em primeiro lugar, esse relacionamento que foi quebrado com Deus lá no Jardim do Éden. Então abra sua Bíblia mais uma vez comigo agora lá em Gênesis, no capítulo 3, nós leremos o versículo 22 até o versículo 24. Nós vamos ver o momento onde houve a necessidade desse véu. Gênesis capítulo 3, a partir do 22, também será projetada. A palavra do Senhor nos diz assim: Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refulgir de uma espada que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. Queridos, aqui começavam as consequências. Aqui começava a necessidade de um dia Deus colocar aquele véu na terra, e Deus institucionalizar aquilo que tinha sido quebrado, aquilo que era santo e foi pervertido. O homem e a mulher estavam no jardim, estavam vivendo para a glória de Deus, e todos os dias, na viração do dia, o Senhor chegava até eles, e então o Senhor tomava conta de tudo o que havia feito. Ali havia relacionamento diretamente entre Deus e o homem, mas porque eles cobiçaram ser igual a Deus, porque eles cobiçaram saber o que o Senhor sabia, conheceram a diferença do bem e do mal, então eles foram expulsos, porque assim pecaram contra o Senhor. Perceba que o jardim do Éden era o tabernáculo.
Perceba que o Jardim do Éden era o lugar onde havia a presença de Deus, onde o homem livremente poderia adorar o seu Senhor todos os dias. Ali era um lugar santo, ali era um lugar onde Deus institucionalizou o homem e a mulher, o plano perfeito de Deus, a promessa, a família ali instituída, e o homem perdeu. O pecado fez o que ele faz de melhor. O pecado afasta a humanidade do seu Criador. O pecado, ele entorta a visão da criação para com o Criador. O pecado, ele quebra aquilo que era perfeito, aquilo que era santo. Aquele tabernáculo imaculado foi maculado pelo pecado, a sujeira do pecado, então quebra aquilo que era perfeito. A ligação entre o Senhor, entre o Criador e as suas criaturas. Queridos, o pecado, ele fez ali o que ele faz até hoje. Essas consequências que aconteceram no paraíso se estendem até os nossos dias. Percebam, irmãos, a dificuldade que nós temos em verdadeiramente adorar ao Senhor, em aplicar a nossa vida para a glória de Deus. Perceba o quanto é difícil nós gastarmos tempo de jejum, tempo de leitura bíblica, tempo de oração. Eu lembro há pouco tempo, antes de ser casado ainda, eu estava com um propósito, vou fazer um tempo de jejum. E não comprei nada de bobeira, eu morava sozinho já, ali pastoreando a Betel, auxiliando o pastor Levi aqui também. Eu pensei, não vou comprar nada, porque aí não vou ser tentado a comer, eu vou conseguir manter esse propósito, o jejum. Mas irmãos, tinha uma bolacha de água e sal que eu nem gostava, mas deu uma vontade de comer aquela bolacha, parecia a melhor bolacha que tinha nessa cidade de Curitiba. Eu comi, porque o pecado nos afasta de Deus. Um negócio que é simples, que nem dá vontade de comer. Ninguém acorda e fala assim, nossa, hoje eu vou comer uma bolacha de água e sal, ai que vontade. Ninguém faz isso, ou quase ninguém, digamos que alguém goste. Mas queridos, o pecado ele faz isso, ele entorta a verdadeira adoração, ele entorta a nossa entrega ao Senhor, a nossa dependência ao Senhor. Ele faz o que ele faz de melhor, ele nos afasta da presença de Deus, ele nos tira da vida de santidade, ele nos tira do lugar onde Deus criou como lugar perfeito para a adoração a Ele, para a dependência total dEle, e Ele nos leva para uma dependência total de nós mesmos, de uma vontade de alimentar a minha vontade, a minha carne, a ponto de se alegrar com uma bolacha de água e sal, para não conseguir adorar ao Senhor. Queridos, o pecado ele quebra tudo aquilo que é perfeito, tudo aquilo que o Senhor criou, mas o Senhor ele proveu uma chance de nós voltarmos para o trilho. O Senhor nos ama de uma maneira que nós não conseguimos compreender, que nós não conseguimos amar, a ponto de entregar o seu Filho por nós, a ponto de lá ainda no momento da queda, ele fazer uma promessa, eu vou levantar alguém para salvar vocês, ele será descendente da mulher. E Jesus Cristo desde a eternidade já estava com o Pai, tudo que foi criado por Ele. Perceba que Deus já tinha tudo em suas mãos, mas o desespero estava ali naquele momento. A dor da separação estava começando a ser iniciada, a quebra do que era perfeito estava acontecendo. As dificuldades que nós temos hoje em adorar ao Senhor já estavam ali, o nosso pecado nos afasta do nosso Deus. E lendo sobre esse assunto, achei um texto de Martim Lutero que ele diz assim: o pecado original está em nós como a barba. Barbeamos-nos hoje, parecemos apresentáveis e nosso rosto está limpo. Amanhã nossa barba cresce de novo e não para de crescer enquanto permanecemos na terra. De maneira semelhante, o pecado original não pode ser extirpado de nós. Ele brotará em nós enquanto vivermos. Essa é a nossa condição. Assim como a barba cresce, assim como nós não temos o controle sobre isso, acabamos sucumbindo por querermos ser iguais a Deus, saber o que Deus sabia, mas o Senhor é amoroso, Ele é misericordioso, Ele é benigno, Ele cuida de cada um de nós de uma maneira extraordinária. E então nós conseguimos adorar ao Senhor pelo seu amor, pela revelação da sua misericórdia. Perceba, irmãos, que nós estamos aqui já há alguns meses, orando pelas famílias, intercedendo com o propósito de, se acordarmos de madrugada, nós vamos orar pela nossa família, pela nossa igreja, pelas famílias da nossa igreja. E como é delicioso, irmãos, ouvirmos testemunhos assim: pastor, eu nem orava, eu nunca acordei de madrugada, nunca me deu vontade de ir no banheiro, nunca precisei disso,
mas foi orar a primeira vez, então agora não paro mais. Gente, essa prática é pelo poder do Espírito Santo. Essa regeneração, esse religare, é obra do próprio Deus. Só precisa do exercício, só precisa se dispor, entender que nós somos pecadores, miseráveis pecadores, longe do Senhor, mas alcançados pelo seu favor, limpos pelo sangue do Cordeiro. Queridos, aquilo que foi perdido no Éden, o próprio Deus dá um jeito de restaurar. Em segundo lugar, Deus promove uma forma de adoração. Agora eu convido você a abrir a palavra junto comigo lá no livro de Êxodo, no capítulo 26. Nós leremos os versículos de 30 e 36, também será projetado. A palavra do Senhor nos diz assim: levantarás o tabernáculo segundo o modelo que foi mostrado no monte. Farás também um véu de estofa azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino retorcido, com querubins, e fará de obra de artista. Suspendê-lo-ás sobre 4 colunas de madeira de acácia, cobertas de ouro. Os seus colchetes serão de ouro, sobre 4 bases de prata. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes, e trarás para lá a arca do testemunho, para dentro do véu. O véu vos fará separação entre o santo lugar e os santos dos santos. Perceba, queridos, que aquilo que foi perdido lá no Éden, que foi perdido na perfeição, onde viu Deus que era tudo bom, onde Ele criou o homem e a mulher e viu que era muito bom, onde a sua presença deveria bastar à humanidade, onde a adoração deveria somente ser ao Senhor, e foi perdida e foi quebrada. Mas o Senhor, Ele promove uma forma do povo continuar o adorando. Ele institucionaliza um lugar santo, um lugar que deveria ser adorado, que deveria ser tomado todo o cuidado para chegar até lá, a purificação necessária, a aspersão no primeiro dia para ser usado sobre o sangue do Cordeiro que foi aspergido naquele lugar. Perceba que Deus, Ele conhece os nossos corações, Ele já sabia desde a eternidade a capacidade que nós teríamos de nos afastarmos dEle, e Ele então providencia todas as coisas, até mesmo um novo jardim do Éden, um pequenino jardim do Éden por sobre a terra, um lugar chamado ali Santo dos Santos, onde a presença do Senhor poderia ser percebida, poderia ser provada, mas também a presença essa que deveria ser temida, que não, quando fosse entrar lá, esqueci o nome dele agora, o sacerdote, muito obrigado, o sacerdote deveria se preparar para entrar lá, deveria passar por uma purificação, deveria fazer a sua entrega do Cordeiro, a purificação dos seus pecados. Ele não poderia entrar lá de qualquer jeito, porque se ele entrasse na presença do Senhor de qualquer forma, ele ali morreria. E é engraçado porque ele precisava entrar lá com uma corda amarrada na sua cintura, porque se por acaso ele sucumbisse lá dentro, ninguém poderia tirar ele lá de dentro que não fosse também sacerdote. Perceba que o Senhor não negociou a sua santidade, apesar de estar colocando na terra um lugar apontando para Ele, demonstrando que Ele é o Senhor daquele povo, demonstrando que a sua presença estava no meio do povo. Ele não negociou a santidade. Queridos, o tabernáculo estava ali para que o povo pudesse perceber que o seu Deus estava caminhando com ele. A dependência deveria ser totalmente do Senhor. Totalmente do Senhor mesmo. Algumas vezes eles tentaram ser independentes, entraram em guerras que não era para ter entrado, tentaram buscar coisas que não deveriam ser buscadas, e tiveram grandes derrotas, e tempos difíceis se levantaram, porque as suas cerviz eram duras. Queridos, isso não está longe da nossa realidade também. O Senhor nos convida para dependermos dEle totalmente o tempo todo. Ele coloca no nosso coração o Espírito Santo. A partir do momento que nós cremos em Jesus como o único e suficiente Salvador, o Senhor habita em nós. E da mesma forma que Ele habitou no meio do povo, através daquele tabernáculo, através do Santo dos Santos, o Seu Espírito habita em nós quando nós professamos que o Senhor é o nosso Deus. Queridos, nós não estamos abandonados, nós não estamos largados a ermo, não vivemos como se não tivéssemos um Deus, alguém que vai à nossa frente. Pelo contrário, pela fé nós conseguimos ver. E quando o povo de Deus pela fé caminhou, ele colheu bons frutos. Mas quando olharam para o lado, buscaram ser iguais àqueles que não temiam ao Senhor, tempos difíceis chegaram. Deus continua sendo o mesmo e requer de nós
essa adoração perfeita. Hoje nós não precisamos mais fazer sacrifícios, aspergir sangue, queimar as vísceras de um animal para pedirmos perdão, porque o próprio Deus sacrificou o seu Filho, humilhou o seu Filho, para que nós pudéssemos ter a vida eterna. E hoje, meus irmãos, nós estamos servidos da Santa Ceia do Senhor, estamos servidos da mesa da alegria, da mesa da provisão, da mesa que mudou a nossa história, da mesa que nos lembra quem é o nosso Deus e a quem servimos. Lembramos que Ele está à nossa frente. Nós somos peregrinos aqui e estamos aguardando o seu retorno. Queridos, o coração do homem, ele é uma fábrica de ídolos, como diz um grande teólogo. E muitas vezes o homem se perde em si mesmo. E quando Deus institucionalizou aquele lugar que era para ser santo, muitos começaram a idolatrar aquele lugar. E algumas vezes nós acabamos caindo na mesma armadilha. E a idolatria acaba chegando ao nosso coração, e nós esquecemos que o Senhor não está preocupado com somente a forma como nós entregamos o sacrifício a Ele, mas Ele estava preocupado com o coração, de como aquele sacrifício seria entregue a Ele. Ele está preocupado com o nosso coração, como nós entregamos a nossa vida ao Senhor, como nós consagramos a nossa família ao Senhor, como nós esperamos e dependemos totalmente do nosso Senhor. Algumas vezes nós nos idolatramos, achamos que a força vem de nós, e nós somos convidados a lembrar que a nossa vida é para a glória de Deus, que a minha vida deveria ser um culto todos os dias para a glória do meu Deus. Nós não cumprimos um rito, nós não temos um rito de passagem onde nós chegamos aqui no domingo. A nossa oração também, a adoração também acontece ao domingo, mas ela acontece quando eu estou no meu trabalho, sendo um excelente funcionário, cumprindo com os meus horários, cumprindo com os meus deveres. Ela acontece quando eu estou servindo a minha família como um sacerdote do lar, como auxiliadora do lar, servindo como para o Senhor, quando eu estou no meio dos meus amigos e também quando eu estou servindo a casa do Senhor. A nossa vida toda é para a glória de Deus. O Senhor, Ele nos provê todas as coisas, Ele sabe, Ele conhece as nossas dificuldades, Ele conhece os nossos medos e temores. Tem uma frase de João Calvino também que fala: a glória de nossa fé é que Deus, o Criador do mundo, não descarta nem abandona a ordem que Ele mesmo colocou no princípio. Deus não muda, nós mudamos, nós somos voláteis, o Senhor não. O Senhor coloca a fé em nosso coração, Ele espera de nós que nós servamos a Ele como seu povo. Ele sabe, Ele conhece as nossas fraquezas, Ele conhece o nosso pecado, Ele vê todas as coisas. Eu estava brincando com os meninos ali fora pela manhã, que Deus está vendo a gente pecar. No momento que nós estamos pecando, Deus está ali na nossa frente e está vendo. Ele conhece o nosso coração. Não há um momento sequer que Ele não nos veja, que Ele não nos perceba, e ainda assim continua nos amando, providenciando forma de nos achegarmos a Ele. Porque, em terceiro lugar, Jesus abre o caminho para a verdadeira adoração. E eu convido a nós a lermos mais uma vez o primeiro texto, Mateus 27, do 50 a 51, e diz assim: e Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito, e eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Aquele tabernáculo santo do Éden foi perdido. Deus institucionaliza mais um. Agora na terra, coloca lá os utensílios para uma adoração ao Senhor. Mas então a sua promessa se cumpre, em Jesus Cristo nosso Senhor chega, e então Ele morre naquela cruz, e aquilo que era para ser algo para vergonha, acontece para a glória de Deus, porque o castigo foi depositado sobre o Cordeiro Santo, e isso ali foi suficiente para que o Pai nos perdoasse. É por isso que nós não precisamos mais daquele véu, porque Jesus Cristo restabelece aquilo que foi perdido lá no Éden. Jesus, Ele transforma a vida daqueles que são do Senhor. Então nós não precisamos mais de um véu para nos separar, porque o próprio Deus resolveu a nossa história e rasga esse véu, mostrando que o caminho até Ele está aberto. Nós cantamos um cântico muito conhecido, que em um trecho da música fala assim: o véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. Tudo consumado está. Porque o nosso Deus resolveu a nossa história. Porque Jesus abriu este caminho para nós termos
a oportunidade de adorarmos ao nosso Deus livremente. O Senhor providenciou tudo o que nós precisávamos. E hoje, queridos, é mais uma rica oportunidade para percebermos esse amor e esse cuidado do Senhor, para percebermos a dependência que nós temos do nosso Deus. A mesa nos está proposta. Celebramos a vida. Celebramos a vida. Não celebramos a morte. Celebramos a vida, porque Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Então, a partir dele, nós temos a vida. Por um homem o pecado entrou no mundo, e por um homem, Jesus Cristo, sendo homem e Deus, o pecado foi retirado do mundo. Então nós podemos ser convidados a tomarmos do pão e do cálice. O véu foi rasgado, o sacrifício de Cristo nos ligou novamente ao nosso Deus. Jesus nos dá livre acesso. É Jesus a nossa esperança, não é as condições que estamos vivendo. Não é onde eu quero chegar que vai me dar a segurança. É Jesus. É Jesus. Se Jesus não é o centro da minha vida, eu estou idolatrando seja o que for. Mas essa mesa me convida a depender do meu Deus. Essa mesa me convida a lembrar que o sangue derramado é suficiente para cobrir todo e qualquer pecado. Nós somos convidados a lembrar da mesa do Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor é o Deus da provisão. O Senhor nos conhece de uma forma plena. Ó Deus, em nome de Jesus, nós agradecemos, porque ainda quando caímos no paraíso, naquele tabernáculo santo que tínhamos com o Senhor nos providenciou, ó Deus, um meio para chegarmos a Ti novamente. Durante um período, o Senhor coloca um tabernáculo, ó Deus, para que o povo pudesse perceber a Sua presença, para que pudesse entender que o Senhor é santo e que precisamos chegar ao Senhor com a mesma santidade que o Senhor tem. Ó Deus, nós agradecemos porque o Senhor resolveu mudar a nossa história. O Senhor humilhou o Seu Filho, o Senhor o sacrificou por amor a cada um de nós. E hoje, Senhor, nós temos mais uma oportunidade de reconhecermos a total dependência que nós temos no Senhor. Reconhecemos que é o Senhor quem toma o primeiro lugar. É o Senhor quem toma as atitudes que precisamos. Ó Pai, em nome de Jesus, que a Tua mesa, ó Deus, seja suficiente para as nossas vidas. Que possamos viver para a glória do Senhor, que possamos entender que nós somos dependentes totalmente do Senhor, que o Senhor está em nosso meio, que o Teu Espírito Santo está conosco todos os dias. Ó Deus, que possamos lembrar do Senhor também das nossas responsabilidades, de adorarmos ao Senhor como convém. Ó Deus, de adorarmos ao Senhor, de buscarmos vida de santidade, buscarmos nos aproximar cada dia mais do Senhor e afastar o Senhor da nossa carne, do nosso desejo pecaminoso. Ó Deus, que a nossa vida seja um culto, seja de adoração, seja de louvor somente ao Senhor, que é o nosso Deus. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Que Deus nos abençoe e ouçamos o nosso coral.